Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. E estamos no terceiro dia dessa jornada de fé. E como está a sua fé? Como está indo nesses dias no qual você escreveu no seu coração um pedido para Deus e também você apresentou em oração esse pedido para Deus? Como está indo? Está gerando mais fé? Vamos relembrar o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, que diz assim: ora, a fé é a certeza, a fé é a convicção, a fé é a evidência daquilo que esperamos. Então a fé é uma fé paciente, porque ela precisa esperar. Não é simplesmente pedir, no outro dia acontecer. Não, o Senhor ele age com o tempo, porque Ele também está nos preparando para receber essa bênção que já foi preparada. Porque o Senhor sabia que você ia pedir. Lembra da onisciência, onipotência e onipresença de Deus? Ele conhece tudo a todo tempo, está em todo tempo, em todo lugar. E é isso. Então você que está sendo preparado, porque você precisava ativar a fé, porque a fé ela vai te dar poder. Vamos compreender isso na palavra do Senhor. E vamos prosseguir. E a prova das coisas que não vemos. Você não vê, mas crê. Você não vê, mas acredita que este Deus Todo-Poderoso, põe isso na sua mente, põe isso no seu coração, é um Deus que é chamado de Todo-Poderoso. Ele pode tudo, nada é impossível. O anjo disse a Maria: nada é impossível para Deus, nada. Nada do que está sendo gerado no seu coração é impossível do Senhor realizar. A questão é sabermos se é a vontade dele para a sua vida. Porque talvez você pode pedir algo que ele ainda tem muito maior. Ele tem melhor para você. Então é isso. Quando geramos em nosso coração a vontade do Pai, aí sim vai se realizar. Então é isso. Vamos ler hoje Hebreus 11, versículo 8, que diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Vamos destrinchar esse versículo, que ele é poderoso para a nossa vida. Veja só, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Ele foi chamado, ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu e obedeceu. Ele não colocou Deus à prova, ele não pediu sinais, ele não pediu que Deus provasse se aquilo era verdade, se ele deveria seguir esta voz. Ele simplesmente, ao ouvir Deus pedindo a ele para se mover, que está lá em Gênesis 12, ele se moveu. Ele simplesmente obedeceu. Ele não questionou, ele não falou o que ele ia deixar para trás, porque muitas das vezes, quando ouvimos esta voz, a voz de Deus Pai, colocamos porém, colocamos Senhor, e o que eu vou deixar para trás? Mas Senhor, o Senhor pediu para eu fazer isso, agora o Senhor está pedindo para eu deixar? Mas como que vai ser? Não, Abraão simplesmente obedeceu. E nessa época, mover-se não era tão fácil. Era você sair igual ele aqui, morava perto da sua família, junto com seus laços afetivos. Ele tinha casa, ele tinha família, parentes, e ele deixou tudo isso. Levou consigo sua esposa, seus servos e servas, seus bens, e consigo o sobrinho também Ló. Mas ele deixou, ele obedeceu. Ele, quando chamado,
obedeceu. Se Deus te chamar hoje, você está pronto para obedecer? Se Deus disser para você, mova-se deste lugar que você está pronto para obedecer ao Senhor? Você vai colocar porém? Você vai questionar? Você vai mostrar para Deus que tal coisa é melhor do que esse que Deus está oferecendo? Abraão obedeceu. E mais, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, mais tarde, não no exato momento, mas mais tarde. A fé de Abraão é uma fé paciente. Ele dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Ele tinha paciência e ele acreditava que este Deus, no qual ele ouviu a voz, faria, cumpriria. Por isso ele é chamado de pai da fé. No final vamos dizer as qualidades porque ele é chamado de pai da fé. E embora ele não soubesse para onde estava indo, porque Deus, algumas vezes você vai ler na palavra ele mandando as pessoas para certos lugares. Ele diz a Elias, mova-se para Serepta de Sidom, mova-se para tal lugar, vai para essa cidade. Você vê direto o Senhor dando praticamente um GPS para essas pessoas, dando origem aonde elas deveriam. E Abraão não. Ele diz, vá, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar, que hei de te mostrar. E ele moveu. Então, embora ele não soubesse para onde estava indo, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Assim como Abraão, eu e você podemos estar peregrinando na nossa terra prometida e não sabemos que ainda é a terra prometida. Você compreende isso? Você pode estar num ambiente, num lugar ou com pessoas no qual Deus já fez promessa há muito tempo e você ainda não foram abertos os teus olhos que aquele lugar é algo que Deus já falou com você. Uma promessa que Deus fez lá atrás e você ainda não percebeu, porque pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Então, podemos estar peregrinando na nossa terra prometida. Podemos estar vivendo promessas, bênçãos que Deus nos prometeu e estamos perguntando ainda, Senhor, quando vai chegar a minha hora? Senhor, quando vai chegar meu tempo? Senhor, cadê a minha bênção que o Senhor prometeu? E o Senhor está falando, você está vivendo esta bênção. Você está vivendo esta promessa. Calma, acalma o teu coração. Tenha uma fé paciente. Porque Abraão foi se cumprindo gradativamente na vida dele. Não foi de instantâneo. Foi gradativamente na vida dele. E é isso que precisamos desenvolver como Abraão, uma fé paciente no Senhor. Esperei com paciência no amigo? Esperei com paciência no influente? Numa pessoa de poder, de dinheiro, no meu vizinho? Não, esperei com paciência, no Senhor, é com Ele. Abraão fez isso. Pela fé, Abraão creu em Deus e esperou nele. É isso que nós precisamos aprender hoje. Este pedido que foi gerado dentro do seu coração é um pedido que você vai esperar em Deus, não em pessoas. Amém? Você crê nisso? E aqui vai dizer, ele viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Deus fez promessa a Abraão, e aí está aqui Jacó e Isaac, co-herdeiros. Lembra quando eu disse para você que a promessa que Deus faz na sua vida vai alcançar as futuras gerações? É uma promessa geracional, é uma promessa que vai atravessar tempos, é uma promessa que vai atravessar gerações, vai impactar pessoas, vai impactar lugares, porque Isaac e Jacó, co-herdeiros de uma única promessa que Deus fez a Abraão, e aqui estão os herdeiros dela. A sua família vai herdar tudo aquilo que Deus tem te prometido.
Amém? Não vai parar só em você. E não diz respeito só a você. Quando Deus faz uma promessa, Ele promete porque Ele está pensando no seu futuro. E quando você estiver com o Pai, quando você estiver com Ele, aqueles que estarão aqui cumprindo o teu legado, o legado que você deixou. Amém? Eu vou dar um exemplo da minha vida mesmo, de ouvir a Deus e crer. É um testemunho de crer na voz que você ouve. Porque Abraão, ele creu em Deus, ele creu nesta voz numa época em que ele vivia com muitos deuses, onde o tempo todo estava sendo feito deuses de barro, deus daquilo, templos. E ele creu nessa única voz que ele escutou, dizendo para ele, mova-se, mova-se. Certa vez eu escutei também uma voz. E eu me movi com esta voz. E por que eu me movi? Porque eu sabia que era a voz de Deus. Porque eu me relacionava com o Senhor. E é isso que talvez você tenha medo de fazer hoje. Você tem medo de mover-se, você tem medo de agir. Porque aqui Deus não disse para Abraão qual lugar, como seria, se era bom, se era fértil. O Senhor não disse nada. Mas em algumas vezes compreendemos que Deus diz quais são os lugares. E Deus está dizendo para você, faça, se relacione, ou comece, e você está com medo, sabe por quê? Porque você não está reconhecendo a voz de quem está dizendo, e você acha que é a tua voz interior, mas há muito tempo é Deus te chamando, e por medo, por não saber que voz é essa, se é a voz mesmo da sua consciência ou a voz de Deus e você não está se movendo. Ei, para alguns aqui basta você reconhecer a voz de Deus, porque Ele já está falando com você há muito tempo, você que não está ouvindo. E aí quando você entender que essa voz que está falando com você é a de Deus, você vai mover, você vai. Abraão só se moveu pela certeza que ele sabia essa voz não é normal, é uma voz especial, eu vou confiar, eu vou fazer o que esta voz está mandando eu fazer, eu vou ir para onde Ele está mandando eu ir. E Deus está falando para você hoje, Ele já está te chamando há muito tempo, você que não está reconhecendo a voz dEle. E aí, voltando ao meu testemunho, o Senhor me falou algo em sonhos. Porque se você for ver na palavra do Senhor, o Senhor usava muito em sonhos. O próprio neto de Abraão, Jacó, era instruído em sonhos. José, o bisneto de Abraão, era instruído em sonhos. Então o Senhor fala por meio dos sonhos. Não seja incrédulo de achar que não, de achar que esse sonho foi um sonho bobo, de achar que esse sonho foi um sonho de barriga cheia. Ei, Deus já está falando com você em sonhos, basta você interpretar, basta você ir até Ele e perguntar, Senhor, o que o Senhor está falando comigo? E aí o Senhor me deu essa instrução em sonhos. O Senhor disse, Ele vai te pedir em casamento, aceite. E eu nem namorado tinha, eu não tinha pretendentes, e eu fiquei com aquela voz, e eu não contei para ninguém. Porque olha o discernimento que eu tive, você precisa ter discernimento. Quando eu ouvi essa voz, o qual Deus dizia para mim, Ele vai te pedir em casamento, aceite. Eu disse, se eu contar para qualquer pessoa, mesmo que seja minha mãe, o meu pai, algum irmão, o diabo vai ouvir. O diabo vai ouvir e ele vai enviar qualquer pessoa. E eu, por obediência, vou aceitar. Eu falei, eu não vou falar nada para ninguém. Eu sei que isso vai acontecer. E certo, tempos depois, alguns meses depois de eu ter ouvido essa voz, um amigo meu, que eu conheci há 5 anos, fiquei amigo dele há 5 anos, de uma férias que eu fui passar no estado aqui do Nordeste. Eu fui passar férias no estado do Nordeste, conheci, ficamos amigos. 5 anos, datas comemorativas, oi, como você tá? Como vai sua vida? E tudo bem. E aí essa pessoa me liga 5 anos depois e diz, olha,
Vem passar as férias aqui, eu tô morando agora em Recife. Eu falei, legal, mas eu não posso ir sem autorização dos meus pais. Eu moro com eles, eu obedeço a eles. E aí eu fui conversar com meus pais aceitaram e eu vim passar uns dias aqui. Quando eu chego aqui, ele me pediu em casamento. Nós nem namorávamos. E aí o Senhor me fez lembrar do sonho. O Senhor me fez lembrar. E o que eu disse para ele? Eu aceito. Pela fé. Pela fé. Só que eu estava vendo um casamento. Deus estava vendo uma família. Porque deste casamento vieram filhos da promessa. Depois disso, depois do casamento que nós tivemos, que foi pouco tempo depois, passaram-se 5 anos, o Senhor me disse, você vai ter 2 filhos. O primeiro será uma menina e o nome dela será assim. E eu fiz conforme o Senhor falou. Eu sempre tentei obedecer à voz, porque não é fácil. Não é fácil. Porque nós temos a nossa o livre-arbítrio, lembra que eu disse na mensagem anterior? A gente tem aquele desejo de seguir nossos próprios caminhos. Mas quando você confia em Deus, porque meus filhos, eles já tinham nomes, eu já pensava, eles vão chamar assim, assim. E o Senhor, não, eles vão chamar assim e assim. E eu coloquei, conforme Deus me falou. Porque os planos deles são melhores que o meu, muito melhor. E eu obedeci a esta voz. Por quê? Porque eu sabia que era a voz de Deus. E eu quero mostrar para você na palavra. Porque quando Deus te promete algo, Ele não está pensando somente de você mover-se igual a Abraão, de ir para uma terra. Eu vou te dar uma terra. Abraão, nós falamos tanto que Deus deu um filho a Abraão. Deus não deu um filho a Abraão. Deus deu uma nação, você e eu enxergamos um filho, o filho da promessa. Deus viu nações. E eu quero mostrar isso para você, porque quando você pede algo para Deus, quando Deus te faz uma promessa, você pode estar vendo como um emprego. Você pode estar vendo como um negócio, um pequeno negócio. Deus já está vendo algo grande lá na frente, um legado no qual você vai deixar para gerações. E é isso. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 25, 19. A partir do 19. Vamos lá. Vamos a partir do 21. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu a sua oração. Amém? Você crê que Deus vai responder a sua oração? Porque na instrução 2 era: apresente ao Senhor o seu pedido em oração. Você crê que Deus vai responder a sua oração? Pois eu creio que Deus vai responder a minha e a sua. Eu tenho fé para mim e para você, porque o Senhor também honra a fé. A fé que um tem para o outro. Lembra do centurião que ele foi buscar cura para o teu servo? Para o seu servo, Jesus disse: vá pela fé. Homem, a tua fé, grande é a sua fé. Olha só como Jesus falava. E é isso. E ele alcançou a cura para o servo dele, no qual ele foi buscar. Você que está aqui buscando para alguém da sua casa, da sua família, um amigo, creia que Deus vai fazer por sua busca, pela fé que você está tendo. E aqui diz que Isaac orou pela sua mulher, porque ela é estéril. O Senhor respondeu a sua oração. Deus vai responder às nossas orações. E Rebeca, sua mulher, engravidou. Ei, você vai gerar bênçãos para o Senhor. Você vai gerar essas bênçãos, seja natural, seja no mundo espiritual. Você vai gerar em nome de Jesus Cristo. E aqui diz: os meninos, dentro da barriga da Rebeca, os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. É isso que eu e você precisamos entender. Rebeca não foi consultar uma parteira. Rebeca não foi consultar outras mulheres que tiveram filhos. Rebeca foi consultar aquele que deu o filho no ventre dela. Ela foi consultar a Deus.
Ei, não questione com outras pessoas, vá até Deus e pergunte a Ele. Ele te deu algo? Algo que você está te incomodando porque os meninos se empurravam? Aqui está dizendo que os meninos entravam em conflito dentro do ventre dela e ela foi até Deus. O que está faltando para você hoje é você ir até Deus e perguntar, como Rebeca perguntou. Ela disse, por que está me acontecendo isso? Talvez o que está distanciando você de Deus é o fato de você ir até Ele. Você consultar este Deus Todo-Poderoso que deu a bênção para você. Pergunte a Deus. Rebeca perguntou, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, porque o Senhor responde. Ei, fique com seus ouvidos atentos, pois o Senhor vai te responder. Ele respondeu a Rebeca. Disse-lhe o Senhor, 2 meninos tem no seu ventre? Ei, Rebeca, tem 2 meninos. Rebeca, você tem gêmeos no seu ventre. Ei, Deus não disse isso. Eu quero que você leia, medita nesse livro, porque ele vai gerar fé no seu coração. Gênesis 25, 23, olha o que Deus disse a Rebeca. 2 nações. Você não está grávida de gêmeos, Rebeca. Você não está grávida de 2. Você tem nações. Deus olha para a sua bênção, Deus olha para a sua promessa, a promessa que Ele está fazendo. Deus olha para o seu pedido e vê algo grande. Quando você vê pequeno, Deus vê coisas grandiosas. Porque nosso Deus é um Deus grande e poderoso. E aqui ele diz, 2 nações estão em seu ventre. E Deus já fala o que vai acontecer. Porque Ele dá destino à promessa dEle. E Ele disse, já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Ele já está falando como vai ser o convívio desses 2 irmãos. São 2 povos, porém eles vão ser separados. Um deles, Rebeca, Rebeca, eu já vou falar o futuro dos teus filhos, Rebeca. Para você é filhos, para mim é um povo, Rebeca. Para mim é nação. Um deles será mais forte do que o outro. Mas o mais velho, Rebeca, o mais velho servirá o mais novo. Vai até Deus, procure o Senhor hoje e diga ao Senhor, Senhor, e esta minha bênção? Senhor, e esta promessa? Senhor, por que está me acontecendo isso? Faça como Rebeca. Senhor, por que está me acontecendo isso? E aí Deus vai te falar. Deus vai dar destino a essa promessa. Deus vai te mostrar o que para você ainda não consegue compreender, mas ele revelou tudo a Rebeca. A Rebeca sabia disso. Tanto que no futuro ela age de acordo com essa palavra, mas ela age errado, né? Fazendo com que Jacó receba a bênção da primogenitura, porque Deus falou que o mais novo, que o mais velho serviria o mais novo. Então, por causa disso, ela fez com que Jacó tomasse posse da bênção da primogenitura. Claro, ela agiu de forma errada, mas ela creu na palavra, ela creu e agiu no futuro, porque tem promessas para você que não é para agora, é para o futuro, porque vai ser grandioso, vai ser grandioso. E é isso que eu quero que você entenda. Eu estava vendo um casamento, olha, eu vou ter uma pessoa para casar, já tenho 30 e poucos anos, o Senhor vai me dar um casamento, o Senhor... Não, eu vou fazer mais que isso, eu já estou vendo os seus filhos, porque o Senhor já tinha os nomes deles. O Senhor já tinha um futuro preparado para eles. Então é isso, se você está querendo gerar filhos hoje, ei, Deus tem promessas já para os seus filhos, para os filhos dos teus filhos. Lembra que o Senhor abençoou até a 1000ª geração? Ele já tem planos para a 1000ª, porque a bênção que está na sua vida vai alcançar a 1000ª. Assim está escrito na palavra dele. Amém? Você crê? Então, escreva aí, eu creio, declare em nome de Jesus. E eu quero concluir aqui para você dizendo o seguinte, pela fé, não foi por pensamento positivo, não foi por influência, pela fé, que nome lindo. Diga agora, diga o seu nome, pela fé, eu, fulana de tal, porque aqui, pela fé Abraão, e eu digo, pela fé a Graciela,
vai alcançar as promessas do Senhor. Diga agora o seu nome pela fé. Eu, fulano, vou alcançar as promessas que o Senhor me fez. Amém? Aqui está dizendo, pela fé, Abraão e também a própria Sara, porque Abraão ele tem o título de pai da fé, mas Sara não tem o título de mãe da fé. Mas a fé de Abraão mudou a vida de Sara. A sua fé vai mudar a vida do seu cônjuge, vai mudar a vida dos teus filhos, vai mudar a vida da tua esposa, dos teus netos, de todos. É uma fé que vai alcançar futuras gerações e todos aqueles que já estão à sua volta. Amém? E também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, olha o que eu disse para você no início, recebeu o poder para gerar um filho. Ela recebeu poder. A fé, ela vai te dar poder para fazer aquilo que você não tinha como fazer. A fé vai gerar poder em você para conquistar aquilo que você jamais conseguiria conquistar com os teus braços. Mas será Deus, o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso que vai te dar, que vai abrir essa porta, que vai fazer na sua vida, que vai te dar este casamento que você tem buscado no Senhor. Busque sim, o Senhor tem alguém preparado para você, o Senhor prepara. Ei! Não ouve as pessoas lá no mundo dizendo, não, mas é você que escolhe. Ei, você pode escolher, você tem um livre-arbítrio, mas deixa Deus escolher para você. Deixa Deus, coloca isso na mão do Senhor. Senhor, envia para mim essa pessoa que o Senhor preparou, porque sim, o Senhor prepara pessoas para nós, o Senhor prepara amigos, o Senhor prepara... Eu sempre digo aqui, você escolhe até amigos, mas pai, mãe, o Senhor é que te dá, irmãos, é o Senhor que te dá. Mostra que o Senhor prepara a barriga que você vai ser gerado, que você foi gerado. E é isso, o Senhor vai preparar os teus filhos, amém? Os teus netos. Se você está orando para um filho, uma filha engravidar, Deus está preparando os teus netos. Amém? E aqui está dizendo, receber o poder para gerar, você está recebendo agora. Abre a mão e profetize, eu creio, você está recebendo poder para gerar esta bênção, poder para gerar este pedido que você está fazendo a Deus. Amém? Ela recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Ela disse o quê? Este Deus é poderoso, este Deus é fiel. Ela considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Eu acho que está faltando para você um passo a mais. Você considerar Deus fiel. Fiel, mesmo que os homens tenham te traído. Mesmo que as amizades tenham te traído. Ei, porque às vezes colocamos Deus na mesma patamar desses humanos que falham. Colocamos Deus na nossa altura, não é verdade? Pensa que Deus ele é fiel. Ele não é como o homem que fala, que tenta fazer com que você acredita para depois você mentir para você, te enganar, te envolver numa situação. Deus não é assim. Se Ele disse que você vai ter, você vai ter. Se Ele disse que você vai, você vai. Se Ele disse que você vai conseguir, você vai conseguir. Considere Deus fiel. Por acaso Ele promete, não cumpre? Considere Deus fiel. Amém? Então é isso. Sara considerou Deus fiel. Ela teve poder para gerar. Você agora está recebendo poder do alto. Abra a mão ou põe a mão no seu coração e receba. Você está recebendo poder do alto para gerar. Sejam bênçãos espirituais, sejam bênçãos materiais, sejam uma família que você está buscando no Senhor, seja filhos, receba agora poder para gerar. Amém? Graças a Deus, que palavra maravilhosa no dia de hoje. E eu quero dizer, por que Abraão é considerado o pai da fé? Por muito mais, eu só vou falar aqui quatro coisas, 4 características, mas olha, tem muito mais. Se você ler a Escritura, você vai deparar porque Abraão foi testado. Pela fé, olha só o 17, pela fé, quando Deus o pôs à prova, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício.
Você está disposto a oferecer aquilo que Deus já te deu? Você está disposto, pela fé, oferecer aquela bênção que o Senhor te deu, cumpriu o que falou, te deu, e aí Ele te pede de volta? Você está disposto a oferecer a tua promessa? Porque Abraão, pela fé, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava pronto. Olha que palavra maravilhosa. Estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Único filho. Embora Deus tivesse dito por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Mas é isso. Abraão creu e levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Figuradamente, recebeu Isaque. Recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Ele recebeu novamente Isaque. E mais ainda, Abraão nunca viu ninguém ressuscitar. E ele creu no invisível. Como assim Deus pode ressuscitar o meu filho? Eu vou fazer o que ele está mandando? E Abraão não precisou ver outros milagres. Ele não precisou ver outras pessoas ressuscitar para crer, porque no Novo Testamento as pessoas vão deparar com testemunhos de outros que ressuscitaram. Elias ressuscitou o menino, Eliseu ressuscitou. E aí quando Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou a menina, e aí o que acontece? É fácil de crer, porque o próprio Jesus ressuscitou. Então é mais fácil crer nisso, porque houve, mas Abraão não. Ele creu de algo invisível. Por isso ele se torna o pai da fé. Ele creu ele creu contra toda lógica. Essa é uma das características de Abraão, ele leu contra toda a lógica. Ele obedeceu sem saber para onde ia. Ele estava disposto a entregar o que mais amava. Eu e você, será que estamos dispostos a entregar o que nós mais amamos? Sua fé abençoa todas as nações. Por causa da fé de Abraão, eu e você somos abençoados hoje. Não é verdade? Somos filhos da fé de Abraão. Então é isso, a palavra do Senhor fala conosco hoje, que precisamos crer num Deus que Sara disse, que Sara considerava fiel. Nós precisamos crer nesse Deus fiel, neste Deus. Se Ele te mandar ir, se mostrar o caminho, vai. Se Ele te mostrar o caminho, vai, obedeça, mas faça. O que você precisa é reconhecer a voz. É isso. Quando você souber que essa voz é a voz de Deus, você vai mover-se. Mova-se pela fé. Mova-se. E a terceira instrução de hoje para você, primeiro, curte essa mensagem. Curte. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida. Curta essa mensagem, encaminha para outras pessoas e se inscreva. Eu já sou inscrito, Graciela, traga mais pessoas. Amém? O Senhor vai te abençoar pela fé. Haja por fé, haja. Amém? A terceira instrução de hoje é: você vai declarar que esse pedido que você fez em seu coração, que essa bênção está sendo preparado por Deus. Você vai declarar que esta bênção está sendo preparada. O Senhor está preparando a minha vitória. O Senhor está preparando. O Senhor está cuidando disso. O Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo. Sendo que o Senhor já está preparando em nós para tomarmos posse de algo. Amém? Mas quando eu digo o Senhor está preparando, comece a declarar, porque lembra quando eu fiz essa jornada de fé? Eu fiz por causa de uma porta de emprego. Eu fiz algo que parecia impossível, era impossível para mim. E aí eu fiz toda esses 7 pedidos, eu fui fazendo. E eu declarava: o Senhor está preparando essa porta de emprego para mim, o Senhor está preparando. E eu estava neste lugar, eu fazia estágio neste lugar. E o que acontece? O Senhor preparou de fato. Aconteceu um reboliço neste lugar, onde a pessoa desistiu de trabalhar naquele exato momento por causa de algumas coisas internas. E ele disse: eu vou embora e não volto mais.
E eu estava no lugar junto com ele. Eu falei, não faça isso. Não faça. Pensa bem. E eu era estagiária e há anos de profissão e eu estudava para aquilo. Era o meu sonho trabalhar ali. E eu falei para ele, não faça isso. Eu poderia muito bem, vai mesmo, vai embora. Bom que vai ficar para mim. Eu disse, não faça. Não faça nada que você possa se arrepender. Espere, acalma o teu coração, esfria a sua cabeça. E essa pessoa era muito tempo de profissão. Ele era um homem já vivido e eu era uma menina de 20 e poucos anos. Imagina eu aconselhando um homem de profissão há muito tempo. E eu disse a ele, não faça isso, você pode se arrepender. E ele disse, eu vou. E vou embora. E pegou as coisas e foi embora e largou o setor e deixou na minha mão. E eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Vou fazer aquilo que eu fui capacitada para fazer e tomei conta do setor. No outro dia eu fui chamada à sala da diretoria, no qual eles falaram, você vai ocupar este cargo. Então eu posso dizer para você sim que Deus prepara a bênção. Ei, declare agora, Deus está preparando a minha bênção. Deus está preparando o meu pedido. Amém? Você crê? Então declare, hoje será. Deus está preparando. Aleluia. Obrigada, Senhor. Vamos agradecer ao Pai. Pai, damos graças ao Senhor por esse dia maravilhoso. Muito obrigada pela tua presença em nosso meio. Pai, podemos sentir o Senhor aqui. Obrigada, Senhor, que esta fé que gerou poder em Sara, esta fé que deu poder a Abraão de gerar filhos, mesmo em velhice, Senhor, mesmo, Senhor, em condições improváveis, porque eles jamais poderiam, pela ciência, gerar filhos, idade avançada, mas o Senhor concedeu a eles. Que assim seja na nossa vida. Por mais que as pessoas falem que o tempo passou para nós, seja na área profissional, seja na área familiar, em qualquer situação que for, em nome de Jesus Cristo, não é tempo que passou para o Senhor. O Senhor move céus, o Senhor move terra, o Senhor faz parar tempo, o Senhor faz retroceder o tempo. O Senhor é um Deus que pode fazer todas as coisas impossíveis se tornar possível. Nós cremos, nós declaramos que essa vitória é nossa. Nós declaramos, Pai, que este pedido que estamos fazendo para o Senhor está sendo gerado. Em nome de Jesus, o Senhor nos está dando poder para gerar esta bênção. Que assim seja, esta fé alcance a nós, a nossa família. Em nome de Jesus Cristo, pois a fé de Abraão alcançou Sara. Que assim seja, que a nossa fé transpasse tempos e gerações. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, porque a palavra do Senhor diz que agindo Deus, quem vai impedir? Quem impedirá? Ninguém, nenhum homem, nem governo, nem tempos, nada, nem crise financeira, nem crise de governo vai impedir o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos e confiamos e consideramos um Deus do impossível, um Deus que realiza, um Deus fiel que se prometeu, vai cumprir. Que assim seja na sua vida, irmão. Que assim seja na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, toma posse. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, meu Pai, porque aqui choverão testemunhos para a glória do Senhor, para mostrar a tua fidelidade, a fidelidade da tua palavra, a fidelidade do nome poderoso de Jesus Cristo, a fidelidade do Espírito Santo em nós. Que assim seja, porque o Senhor vê futuras gerações. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Um beijo. Até a próxima mensagem. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até a próxima mensagem.